Olá, pessoal. Eu sou o professor Gabriel Costa, venho em nome do curso Professor Daniel Pereira para resolver com vocês a prova do Colégio Militar de Belo Horizonte 2024-2025. Bom, antes de começar, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Beleza? Vamos lá para a questão 1. Bom, galera, iniciando a questão 1 aqui, um aluno do CMBH resolveu escrever a sequência de todos os números naturais, começando pelo número 1, sem separá-los, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Em determinado momento, observou que já havia escrito 6.989 algarismos. Assim, o próximo algarismo que escreverá, após ter feito aquela constatação, será o... Bom, aqui a gente vai usar um truque que é o seguinte, a gente vai contar quantos números com uma certa quantidade de algarismos nós temos. Tá? Por exemplo, com um algarismo, quantos números nós temos? Com um algarismo, nós temos 9 números. Ok? Bom, dali em diante, a gente tem que ver quantos números de dois algarismos nós temos. Então, nós temos, com dois algarismos, são os números de 10 até o número 99. Tá? E de 10 até o 99, nós temos exatamente 90 números. Ok? Bom, mantendo essa estratégia, nós vamos ver agora quantos números de 3 algarismos nós temos. Então, de 3 algarismos são os números de 100 até 999. Tá? E de 100 até 999, nós temos exatamente 900 números. Tá? Então, aqui a gente já consegue contabilizar mais ou menos até o número 999 quantos algarismos nós temos. Bom, com um algarismo, nós vamos ter 9 algarismos mesmo. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sem nenhum mistério. Agora, para os números com dois algarismos, nós temos que multiplicar o total de números, que são 90, por 2. Então, aqui nós vamos ter 180 algarismos. Ok? Bom, mesmo padrão, só que agora para 3 algarismos. Então, vão ser 900 números vezes o 3, ok? O que dá um total de 2.700 algarismos. Então, percebam que até então nós temos 2.700 mais 180 mais 9, o que dá um total de 2.889 algarismos até então, até o número 999, ok? Bom, nós vamos precisar, inevitavelmente, dos números com 4 algarismos. E se a gente parar para pensar, os números com 4 algarismos são os números de 1.000 até 9.999. Bom, com certeza, o nosso número, tá? O número que a gente parou ali, que é a contagem de 6.989 algarismos, vai estar aqui nesse meio. Não vai passar porque o total de números aqui é bem maior do que 6.989, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos pegar o total de algarismo, que é 6.989, e diminuir dele a quantidade de algarismos que eu vi até agora, ou seja, até o número 999, beleza? Então, isso aqui menos 2.889. Fazendo essa conta aqui, subtração, isso dá 2.000 e... Opa, perdão, 4.100 algarismos. Tá? Então, nós temos 4.100 algarismos, tá? Somente para os números de 4 algarismos. Então, a gente tem que saber quantos números de 4 algarismos nós temos. Tá? E essa quantidade de números é só a gente fazer a divisão. 4.100 algarismos dividido por 4. Tá? Pessoal, vou ser um pouco mais rápido aqui. Tá? Fazendo essa divisão aqui, você vai chegar no número que é 1.025. Tá? É uma divisão exata com o resto zero. Okay? Então, nós temos números com 4
algarismos, nós temos 1025 números. Tá, mas como a gente sabe o número que a gente parou? Bom, a gente vai pegar a quantidade de números que a gente viu até agora, que foi o quê? Que foi 999, ou seja, até os 3 algarismos, mais a quantidade de números com 4 algarismos, ou seja, nós vamos fazer 999 mais 1000 e... Opa, coloquei o 2 aqui, 1025 números, tá? Que aí eu vou saber exatamente qual o número que eu parei. 999 mais 1025, se você fizer aí, você consegue o número 2024. Então, esse foi o número que nós paramos, tá? Que nós paramos, que no caso a questão fala, quando a gente chega a 6.989 algarismos, ok? Sabendo disso, o próximo número a ser escrito é o 2025. Então, próximo algarismo escrito é o algarismo 2, o que dá para a gente a resposta letra A. Vamos lá para a nossa questão número 2. No Laboratório de Biologia do Colégio Militar de Belo Horizonte, existem 2 tanques destinados a pesquisas que, juntos, possuem 2.160 litros de água. Em determinado dia, foram retirados do primeiro tanque 0,7 metros cúbicos de água e 460 decímetros cúbicos de água do segundo. Tá? Então, do primeiro tiramos 0,7 metros cúbicos e do segundo 460 decímetros cúbicos. Depois dessas retiradas, verificou-se que ambos os tanques ficaram com a mesma quantidade de água. Tá? Se V1 é o volume de água inicial do primeiro tanque e V2 é o volume de água inicial do segundo tanque, então a fração irredutível que representa V2 sobre V1 é igual a... Bom, a primeira coisa aqui, a gente tem que usar a relação metros cúbicos e decímetros cúbicos com litros, né? Então, decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, ele é igual a, ou equivalente, se você quiser pensar, a 1 litro. Tá? Já 1 metro cúbico, ele é equivalente a 1.000 litros. Tá? Pensando nisso, o que a gente tem aqui, ó, que foi retirado do primeiro tanque, aqui o primeiro tanque, foram 0,7 metros cúbicos, o que vai dar aqui 700 litros, ok? Bom, e o que foi retirado do segundo tanque foram 460 decímetros cúbicos, como é uma relação 1 para 1, né? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então foram retirados 460 litros. Bom, sabendo disso, após retirar, tá, o número, essa quantidade, foi igual. Eles ficaram com a quantidade igual. Tá? Então, o total retirado foi 700 litros de um, né? Acho que aqui a gente pode omitir o litro, mais 460 de outro, que dá 1.160 litros que foi retirado. Como o meu reservatório total cabe em 2.160 litros, depois de retirar dos dois, nós temos 2.160 menos 1.160, o que dá 1.000 litros. Tá? Então, após retirar essa quantidade de cada tanque, essas quantidades de cada tanque, nós temos 1.000 litros e a minha questão ela diz que os tanques ficaram com a quantidade igual, ou seja, cada tanque ficou com 500 litros. Bom, cada tanque ficou com 500 litros e agora fica mais fácil a gente calcular quanto cada um tinha inicialmente. Beleza? Então, o que é V1? V1 são os 500, né, iniciais, mais o que foi retirado, que é 700, ou seja, V1 é igual a 1.200. E V2, de novo, os 500, mais 460, que dá igual a
960 litros, beleza? Então, aqui a gente quer ó, a fração irredutível que representa V2 sobre V1. Então, ok, sem problemas. Agora, a gente tendo os dois valores, nós temos V2 sobre V1. Isso aqui é igual a 960 dividido por 1.200. A gente pode cortar o zero aqui. Além disso, podemos dividir aqui, primeiro, por 12 e também por 12, né, para ir reduzindo a nossa fração. 96 dividido por 12 dá 8. E 120 dividido por 12 dá 10. Bom, dois números pares, podemos reduzir mais uma vez, né? Divide aqui por 2, em cima e embaixo. Resultado final, 4 sobre 5, não tem mais como a gente reduzir. Tá? Essa é a nossa fração irredutível, que dá para a gente a letra D. Beleza, galera? Vamos lá para a questão 3. Vamos lá, galera, para a nossa questão número 3. Um número é formado por meia unidade de sexta ordem, meia unidade de quarta ordem e 2 unidades de segunda ordem. A soma dos algarismos que compõem o menor número que satisfaz essas condições é igual a... Bom, o que a gente sabe? Sexta ordem, tá? É a casa das centenas de milhar, tá? Então, aqui são as centenas de milhar. Quarta ordem, tá? São as unidades de milhar. E a segunda ordem são as dezenas simples. Tá? Então, se eu quero meia unidade de sexta ordem, então, uma unidade de sexta ordem seria o quê? Uma unidade de sexta ordem seria 100.000. Ok? Só que como eu quero a meia, ou seja, a metade, tenho que dividir por 2. Então, isso aqui dá 50.000. Mesmo raciocínio se aplica à quarta ordem. Quarta ordem, eu quero uma unidade de quarta ordem. Só que no caso aqui é uma unidade de milhar, então aqui é 1.000. De novo, como eu quero a meia, metade, divido por 2. Isso aqui vai dar 500. E para fechar, duas unidades de segunda ordem, tá? Duas unidades de segunda ordem, que nada mais é do que o número 20, tá? Bom, o número formado por essas condições, o menor número, tem que ser 50.520. Porque se a gente colocar qualquer coisa aqui ou aqui, tá? Vai ser um número maior e a gente quer um menor número que satisfaz essas condições. E aí a pergunta feita é a soma dos algarismos. Então, é somar aqui ó, 5 mais 0 mais 5 mais 2 mais 0, o que dá, né? 5 mais 5 aqui, os zeros são indiferentes para a nossa soma. 5 mais 5 dá 10, mais 2, 12, resultando na letra C. Vamos lá, galera. Questão número 4. Ao dividir 1955 por 69, o aluno observou que o maior número que poderia somar ao dividendo dessa divisão sem que o quociente se alterasse é... Bom, essa é uma questão que nós temos que fazer a divisão 1955 por 69, tá? E analisar o resto dessa divisão e o quociente para ver quanto a gente pode adicionar, tá, ao dividendo. Porém, fazer essa conta com 69 é um pouco complicado. Então, no nosso curso, nós temos uma técnica, que é o quê? Uma aproximação. A gente vai aproximar aqui o 69 por 70. Tá? E a gente vai fazer a conta, ou seja, procurando, multiplicando 70, para ver o quão próximo a gente consegue chegar de 1955. Ok? Então, se a gente faz, por exemplo, 70 por 30, isso aqui dá 2.100. Está próximo, já está um pouco próximo, mas nós podemos chegar um pouco mais próximo. Aqui eu coloquei por 3, mas é por 30, tá, galera? Então, eu vou fazer aqui
70 agora, por 29 vai abaixar só 70, eu vou fazer por 28. E 70 vezes 28, se vocês fizerem a conta aí, dá exatamente 1960. Ok, bom, está bem próximo ali de 1955, tá? Bom, mas se a gente parar para pensar, o 69, ele também está bem próximo do 70. Então, vamos multiplicar agora 69 por 28. Por que eu vou fazer isso? Porque como ele está bem próximo do 70, a tendência é que o número, o resultado dessa multiplicação de 69 por 28, fique próximo do nosso 1955 e do 1960, que ele vai ficar um pouco abaixo do 1960, com certeza, né, porque ele é menor do que 70, mas vamos ver o quão próximo a gente chega ali e tenta chegar no nosso valor de 1955, beleza? Ao fazer essa multiplicação aí, o resultado dá 1932. Opa, nós temos aí o resultado de 1932, estamos com um valor bem próximo a 1955. E se você tentar fazer por 29, para tentar chegar mais próximo de 1955, tá? É só somar 69 ao nosso 1932, e a gente já vai ver que isso vai passar de 1955. Então, de fato, aqui o nosso resultado do quociente vai ser 28, beleza? Bom, então a gente vai subtrair aqui 1932, tá? Fazendo essa subtração, nós vamos ter aqui 3, 2, 0 e 0, que eu posso ignorar. Então, nosso resto aqui é 23, tá? Então, eu quero saber quanto eu posso adicionar ao dividendo, tá? De modo que isso não altere o resultado do meu quociente. Mas, para isso acontecer, o meu resto, tá? Eu posso ir adicionando ele de modo que ele não chegue a 69, ou seja, 69 menos 23, isso aqui dá igual a 46. Então, eu não posso chegar a 46, tá? Nem mesmo 46. Então, o total que eu posso adicionar é 45, tá? Se nós adicionarmos 46 ao resto, é como se a gente vai ter que aumentar 1 aqui no quociente, tá? Nosso resto se tornaria zero, então o que eu quero é não mexer no quociente. Então, o nosso valor aqui procurado é 45. Agora, vamos ver as nossas opções, tá? Bom, letra A, um número que possui 6 divisores naturais. Bom, os divisores de 45. Os divisores de 45 são os números 1, claro. Perdão, coloquei o 2 aqui, mas não. 3, 5, 15 e o 45. Acho que ficou faltando algum aqui. Opa, calma aí. Ficou faltando o 9, beleza? 1, 3, 5, 9, 15, agora sim, e o 45. Então, nós temos 6 divisores naturais, então isso aqui é a letra A, com certeza, né? Ficou faltando ali o 9 no caminho, mas já foi corrigido, tá? 6 divisores naturais. Se você não quiser contar os divisores, é só analisar as outras opções. Com certeza ele não é primo. Letra C, não é menor que 24. Não é múltiplo de 7, não está na tabuada do 7, escrito em números romanos. Esse número aqui, em números romanos, é justamente o 46. Então, por eliminação, também só restaria a letra A como a resposta. Vamos lá para a nossa questão número 5, galera. Essa questão é um pouquinho mais complicada. O máximo divisor comum entre os números naturais A e B é igual a 2 e foi obtido utilizando-se o algoritmo de Euclides, que produziu a tabela abaixo. Nessas condições, a diferença A menos B é igual a... Bom, galera, vamos entender rapidamente como funciona o MDC aqui pelo algoritmo? Bom, basicamente, essa parte de baixo aqui são os restos da divisão. Aqui no meio são justamente as divisões, tá? E aqui em cima são os quocientes de cada divisão, tá? Então,
o que acontece é o seguinte, ó. Aqui nas divisões, a gente vai basicamente fazer a divisão em sequência, A dividido por B, ok? Quando essa divisão gera um resto, se esse resto for diferente de zero, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse resto e vai colocar aqui, tá? E seguir a divisão, só que agora a gente vai dividir B por esse resto, tá? Para cada resultado da divisão, tá? Por exemplo, dividimos A por B, o quociente fica exatamente acima do divisor, tá? Então, sabendo disso, agora a gente vai começar a desenvolver aqui a questão. Bom, eu fiz uma divisão aqui de um número por 2, tá? Cujo resultado do quociente deu 5. Tá? Como é o MDC, o que acontece? Quando eu chego no MDC utilizando esse algoritmo? Eu chego no MDC justamente quando o meu resto é 0. Tá? Então, se o 2 é o MDC, então, naturalmente, o meu resto aqui vai ser 0. Beleza? E eu sei que o meu quociente, tá? Meu quociente, ele é 5. Então, um número que divide por 2 para dar 5 tem que ser o 10. Tá? Então, agora a gente já descobriu uma das casas aqui. Ok? Agora a gente precisa descobrir esse outro número. Só que é o seguinte, eu já sei que aqui deu 2. Eu continuei minha divisão. Então, lembra que eu falei aqui? Ó, quando eu divido A por B, eu vou ter um número aqui, que vai dar um resto, e ele vai vir para cá. Tá? Como o 2 ele está aqui, esse 2 ele foi o resto dessa divisão. Tá? Ou seja, um número aqui dividido por 10 deu o resto 2. Só que o meu quociente é 1. Tá? Então, se o meu quociente é 1, esse número aqui só pode ter sido 12, porque 12 dividido por 10, o resto vai ser 2 e o quociente vai ser 1. Tá? Agora, nós temos aqui ó, quociente que deu 8, ok? Um resto que deu 10, beleza? E B está dividido por 12, tá? Então, como o meu resto é 10, vou colocar o meu 10 aqui, tá? Então, aqui eu tenho que fazer B dividido por 12. B dividido por 12, tá? Isso aqui vai dar igual a 8, tá? Só que eu vou ter um resto 10, beleza? Se vocês fizerem a conta aí, B dividido por 12, tá? Então, aqui primeiro eu posso fazer ó, uma tática aqui, ao invés de... Eu vou utilizando as propriedades de multiplicação e divisão, 12 vezes 8. Tá? 12 vezes 8, tá? Melhor dizendo, 12 vezes 8 mais o 10, utilizando o algoritmo de Euclides, na verdade. Né? 12 vezes 8, isso aqui dá igual a 96, mais 10. Ok? Então, o valor de B ele é igual a 106. Opa, maravilha, já descobrimos aqui que o B ele é 106. Ok? Continuando aqui, ó, o 12 ele dividiu o B, certo? Se o 12 ele dividiu o B, isso quer dizer que ele foi o resto da divisão de A por B. Então, a gente sabe que o A dividido por B dá igual a meu quociente aqui, 4, tá? Com o resto 10. Então, você tem A dividido por 106. De novo, vai dar 4 com o resto 10. Pelo algoritmo de Euclides, tá? Usando as propriedades também da multiplicação e divisão, isso aqui vai ser A igual a 106 vezes 4. Resto 10 não, pessoal, perdão. Tá? Resto 12. Deixa eu apagar aqui, consertar. Resto 12. Ok? Então, aqui mais 12. Então, A é igual a 106 vezes 4 mais 12, que fazendo essa conta aqui, dá 436. Então, eu tenho que o A é 436 e o B é 106. Bom, agora a gente quer a diferença, A menos B.
Então, A menos B é igual a 436 menos 106, o que dá igual a 330, que como resposta é a nossa letra E. Beleza, galera? Uma questão um pouquinho mais difícil, tá? Mais complicada. Tem que ter um grau de entendimento aí do algoritmo de Euclides um pouquinho maior, mas que a gente conseguiu solucionar aqui, tranquilo? E agora a gente vai para a questão número 6. Galerinha, questão 6 agora. Depois que Dona Maria descobriu que crianças que assistem telas desde cedo podem ter um impacto negativo em suas habilidades na escola, decidiu diminuir o tempo de tela dos seus dois filhos. Antes, de segunda a sexta-feira, cada um dos seus filhos passava 3/8 do dia dormindo, 11/48 do dia na escola e 7/19 do restante do tempo do dia utilizando telas. Tá? Se ela diminuir o tempo diário de tela pela metade, qual é o novo tempo de tela que cada um dos filhos de Dona Maria terá diariamente de segunda a sexta-feira? Bom, a gente pode fazer o seguinte aqui, a gente pode calcular separadamente cada um desses pontos aqui, ó, 3/8 do dia dormindo, 11/48 do dia, para depois, no final, esses 7/19, tá, do restante do tempo de tela, a gente calcular com o que sobrou depois de te retirar o tempo dormindo e na escola, tá? Bom, então a gente faz o seguinte, ó, 3/8 do tempo, um dia tem 24 horas, então 3 vezes 8, 3 sobre 8 vezes 24. Tá? Eu vou colocar um 24H aqui só para ficar entendido que são 24 horas. Tá? Ao fazer essa conta aqui, pessoal, você chega ao valor 9, que dá um total de 9 horas por dia dormindo. Tá? Então, 9 horas dormindo. Então, a gente faz a mesma coisa aqui para o 11 sobre 48, 11/48. Tá? De novo, 24 horas. Fazendo essa conta aqui, vocês podem manipular aqui, simplificar o 24/48. Enfim, você chega no resultado de 5,5 horas. Só que 5,5 em horas, tá? Fazendo a transformação aqui do decimal para horas mesmo, isso aqui dá 5 horas e meia, ou seja, 5 horas e 30 minutos. Tá? Então, no total aqui, tá? Nós temos 9 horas mais 5 horas e 30 minutos, o que dá 14 horas e 30 minutos, tá? Entre dormir e escola, tá? Vou colocar aqui, dormir mais escola. Beleza? Bom, sabendo disso, agora a gente pode calcular os 7/19, tá? Só que esse 7/19, ele é sobre o restante do dia, ou seja, o restante das horas, tá? Que sobraram aqui após dormir e escola, tá? E o restante de hora que sobra aqui é o quê? 24 horas menos 14 horas e 30 minutos, o que dá 9 horas e 30 minutos. E só para efeito de conta, isso daqui em decimal, 9,5 horas. Tá? Então, a gente vai agora pegar e multiplicar esses 7/19 por 9,5 horas. Tá? Fazendo essa conta, a gente chega a 3,5, o que dá igual a 3 horas e 30 minutos. Bom, só que eu quero reduzir isso pela metade, né? Então, metade de 3 horas e 30 minutos. Aqui, pessoal, só uma constatação. Se você quiser calcular a metade aqui do 3,5 e depois passar para horas, não tem problema nenhum. O resultado final vai chegar no mesmo, tá? Então, metade de 3 horas e 30 minutos é 1 hora e 45 minutos. Tá?
Só que nossas respostas estão todas em minutos. Tá? Então, a gente tem que passar tudo isso daqui para a linguagem de apenas minutos. Só que 1 hora tem 60 minutos. Então, isso daqui dá 60 mais 45, que no final, 105 minutos. Beleza? Que para a gente é a opção C. Beleza, galera? Vamos para a questão 7. Vamos lá, galera, questão 7. Decidida a fazer uma mudança nos hábitos da família, Dona Maria implementou novas regras para equilibrar melhor o tempo entre atividades digitais e outras mais saudáveis também nos fins de semana. Tá? Vou pular aqui as informações antes, que a gente vai voltar nelas já já. Tá? Então, aqui temos as informações antes da mudança tá? E após a mudança. Com essa mudança, Dona Maria notou que a família passou a ter uma rotina mais equilibrada, com mais tempo dedicado a atividades que promovem bem-estar e saúde, além de um uso mais consciente das tecnologias. De acordo com as informações acima, assinale a alternativa que possui a afirmativa correta a respeito das mudanças de hábitos da família de Dona Maria em um único dia no final de semana. Tá. Então vamos lá, galera. Essa aqui é uma questão clássica que a gente vai analisar as nossas opções aqui, né? A, B, C, D e E. Tá? Então, a letra A diz o seguinte: dos integrantes da família, João era o que passava mais tempo usando telas antes da mudança. Então vamos olhar aqui, ó. Antes da mudança, o João passava 19 quartos de hora, tá? Então, ele tinha 19 quartos de hora, tá? Só que, se você calcular aqui, 19 quartos dá 19 sobre 4 dá 4,75 horas, tá? Bom, eu poderia passar aqui para, ao invés de ficar com o número decimal, eu poderia passar para hora, mas a gente já analisa aqui, ó, a segunda opção, ó. Clara usava o celular e assistia a TV por 6,2 horas diárias. Então, você já vê que a Clara usava mais tempo tela do que o João. Então, com isso, a nossa letra A já pode ser descartada. Beleza, galera? Segunda, antes da mudança, Clara utilizava telas por 6 horas e 20 minutos. Bom, a Clara ela assistia a TV por 6,2 horas. Tá? Só que aqui está em número decimal. Então, a gente vai passar isso aqui para hora, que passando para hora e minutos, isso aqui dá 6 horas e 12 minutos, ok? Então, a letra B também pode ser descartada. Depois da mudança, João passa mais de 3 horas e 20 minutos lendo livros e jogando futebol. Tá? Então, vamos lá. Depois da mudança, ó, é essa opção aqui. João passa 2/3, número misto, tá? De hora lendo livros e 0,75 de hora jogando futebol. Tá? Então, vamos calcular esses valores aqui. Tá? 2/3, fazer o que aqui? Ó? Primeiro, a gente multiplica 5 vezes 2 e depois soma com 3. Então, isso daqui dá 13 sobre 5, ok? O resultado aqui desse número misto é 13 sobre 5, tá? O que dá igual a 2,6 horas, beleza? E 2,6 horas, passando aí para horas e minutos, dá exatamente 2 horas e 36 minutos. Então, isso é ele lendo o livro, ok? Agora, do futebol, 0,75 horas, o que passando para minutos, isso aqui dá 45 minutos. Ok, galera? Bom, então agora a gente, aqui diz que ele passa mais de 3 horas e 20 minutos, então tem que ter mais, não exatamente só 3 horas e 20, tem que ter mais do que isso. Mas se a gente somar, ó, 2 horas e 36 minutos, mais 45 minutos, o que nós vamos ter aqui, após fazer essa conta, vão ser exatamente o quê? Opa, 3 horas e 21 minutos. Bom,
3 horas e 21 minutos é maior do que 3 horas e 20 minutos. Ah, é só 1 minuto, mas é maior. Então, como eu quero a opção correta, a resposta da número 7 é a letra C. Vamos lá, galerinha, resolver a questão número 8. Dona Maria também resolveu adotar outra estratégia com seus filhos. Para acessar a internet, os seus filhos devem descobrir a senha de 8 dígitos do Wi-Fi de casa. Tá? Hoje a senha deverá ser descoberta seguindo as orientações. Bom, número 1. Os dois primeiros dígitos da senha são dados pelo número de vértices de um icoságono. Então, o número de vértices de um icoságono aqui são 20 vértices. Tá? Número 2. O terceiro e quarto dígito são encontrados no numerador da fração que soluciona a seguinte expressão numérica. Então, nós temos essa expressão aí. Número 3. O quinto e o sexto dígito são encontrados no denominador que soluciona a fração do item 2. Então, precisamos resolver a expressão. E o número 4, os dois últimos dígitos são a soma dos 6 primeiros. Tá? Dessa forma, a senha do Wi-Fi da casa da Dona Maria hoje é... Bom, não tem jeito, a gente vai ter que descobrir, fazer essa conta aqui, né, nessa expressão. Bom, mas aqui, logo de cara, a gente vê que, ó, na primeira, os dois primeiros números são 2 e 0, né? No caso, 20 vértices, que tem o icosāgono, então os dois primeiros números, 2 e 0. Então, a gente já elimina, ó, letra A e letra D. Bom, agora a gente vai escrever essa fração aqui, tá? Essa expressão, perdão. E o primeiro detalhe que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Como eu quero tanto o numerador quanto o denominador, né, pelas opções 2 e 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o que não está em fração, exceto os números naturais, tá? Vou passar o que não está em fração para fração, ok? Essa fração mista eu vou colocar numa fração comum e esse número decimal também passar para uma fração comum, tá? Então, aqui, repetindo todo o resto, que já está em fração e os números naturais, 15 sobre 4, menos 0,75 pode ser representado por 3 sobre 4, dividido por 1 sobre 2. Esse número misto aqui, tá? É só a gente fazer aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 3 dá 11, então aqui 11 sobre 4. Finalizando aqui nossa expressão, menos 3. Quem quiser ir colocar embaixo dos números naturais um 1, né, tornar uma fração sobre 1, sem problema nenhum. Bom, continuando. Agora, vamos resolver aqui nossa expressão, tá? Primeiro que está no parênteses, então repete todo o resto. 3 sobre 4, dividido por... Ao resolver essa expressão no parênteses, a gente obtém o valor 13 sobre 4, eliminando assim o nosso parênteses, tá? Menos 3. Bom, se a gente fizer essa divisão aqui, tá? O que a gente vai ter é o seguinte, 8 menos 15 sobre 4, menos 3 sobre 4, que dá 3 sobre 13. Menos 3, ok? Bom, e fazendo essa conta aqui, tá? O que a gente vai ter é... Vou fazer aqui direto, tá? Já colocando o resultado direto. 8 menos 183 sobre 52 menos 3, tá? Aí aqui a gente pode usar as técnicas de fazendo separado. Aqui primeiro 8 menos 183 por 52, pegar o resultado e depois fazer com menos 3, não teria problema nenhum, tá? Uma subtração aqui de um número natural com uma fração, ok? Fazendo separado. Mas se você chegar e fizer o resultado todo aí, chegar no final da conta, você vai ter 77 sobre 52. Beleza, galera? E aí, a gente vê aqui pela nossa segunda opção o seguinte, o terceiro e quarto dígitos são encontrados no numerador da fração que soluciona a seguinte expressão numérica, tá? Então, o terceiro e quarto dígitos, 77. A gente olha para as nossas opções, ó, nós temos
77, 25 e 27. Então, só pode ser a letra B. Beleza, galera? As outras seriam eliminadas naturalmente, só para confirmar, ó, os dois próximos, 52. Quem quiser confirmar aí a quarta opção, o quarto item também, vai verificar que dá correto, tudo certinho. Beleza? Então, vamos para a próxima questão, galera. Vamos lá, galera. Questão número 9. Preocupada com o bem-estar de seus dois filhos e seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, Dona Maria resolveu levá-los em cada final de semana a um parque de Belo Horizonte da Regional Pampulha para afastá-los da tela. A Regional Pampulha possui 13 parques municipais abertos à visitação. Veja abaixo a tabela que ela fez com informações de cada um desses parques. Então, aqui na tabela nós temos o nome do parque, tá? O ano de criação, a data de criação e a área em metros quadrados de cada parque, tá? Bom, e essa tabela, essas informações vão ser utilizadas em questões mais à frente, tá, galera? Então, a gente vai estar voltando aqui, sempre lembrando de alguns detalhes dessa tabela. Bom, analisando os dados dos parques representados na tabela, qual a área média, tá? A área média em metros quadrados dos 3 primeiros parques criados na Regional Pampulha. Então, vamos analisar aqui, tá? Quais foram os 3 primeiros parques criados? Bom, o primeiro parque criado, você vê aqui pelo ano, que é o de 1994, tá? Que é o Fazenda Lagoa do Nado, tá? O segundo parque, 1995, tá? E o terceiro parque, 1996, que é, então, Fazenda Lagoa do Nado, Firmino da Silva e Ursulina de Andrade Melo, beleza? Então, a gente quer a área média. Então, a gente vai olhar aqui, ó, são 3 parques, tá? Então, vamos lá, vamos calcular a média dessa área, né? Então, vou colocar aqui, escrever a M, como se fosse a área média, tá? Então, aqui vai ser 312.000 mais 311.000 mais 20.200. Ok, galera? Bom, como é a média, né, são 3 parques, a gente vai fazer isso dividido por 3. Se vocês fizerem esses cálculos aqui, tá, galera, fazendo essa soma, o resultado final aqui vai dar justamente 214.400 metros quadrados, porque é a área. Tá? Só somar aqui cada um desses e depois dividir por 3. Beleza, galera? Então, como resposta aqui para a nossa questão, é a letra C. Vamos lá, galera. Questão número 10, tá? Analisando novamente os dados dos parques apresentados na tabela, a fração que a soma das áreas do Parque Municipal Cássia Eller, do Parque do Confisco e do Parque Jardim Montanhês representa em relação à área do Parque Ecológico da Pampulha, tá? Bom, então aqui, para a gente não ter que voltar lá em cima, já vou deixar aqui as áreas de cada um desses parques, tá? Cássia Eller, 28.000 metros quadrados, tá? Do Confisco, nós temos também 28.000 metros quadrados. E do Jardim Montanhês, nós temos 10.000 metros quadrados, ok? Bom, e o Parque Ecológico da Pampulha, tá? Aqui, ó, vou colocar um Parque Ecológico da Pampulha. Ele mede 300.000 metros quadrados. Tá? Bom, como eu quero a fração da soma dos 3 primeiros aqui, pelo da Pampulha, a gente faz a soma desses 3 aqui, tá? E se você somar aí, tá? Esses 3, você tem 28.000 mais 28.000
mais 10.000, o que dá aqui um total de 66.000 metros quadrados. Como eu quero a fração, né, de 66.000 por 300, vou fazer aqui embaixo, 66.000 sobre 300.000. Posso cortar aqui 3 zeros, né, tanto em cima quanto embaixo, tá? Bom, vou dividir aqui por 6, tá? 300.000 é divisível por 6. E o 66 também, isso aqui vai dar 11 sobre 50, o que resulta para a gente na letra A. Beleza, galera? Questão um pouquinho mais rápida, dá um trabalhinho por causa das contas e sempre lembrar de verificar nas tabelas os valores, beleza? Vamos lá agora para a questão número 11. Questão 11. Dona Maria resolveu que iria visitar primeiro os 5 parques que foram criados mais recentemente. Não necessariamente nessa ordem de criação, tá? Não necessariamente na ordem de criação. Veja as anotações dos filhos de Dona Maria. Visitamos o Parque Ecológico da Pampulha antes do Parque Ecológico do Brejinho e depois do Parque Ecológico do Jardim Montanhês. Do Parque Ecológico não, do Parque Jardim Montanhês, perdão. As visitas ao Parque Ecológico do Bairro Universitário Jardim Montanhês e Parque Municipal do Bairro do Trevo foram realizadas uma em seguida da outra nessa ordem, tá? Então vamos lá. O que nós temos, ó? Nós temos que a Pampulha, tá? Pampulha foi antes do Brejinho e depois do Jardim Montanhês. Tá? Vou colocar aqui Jardim Montanhês. Ah, isso é do primeiro ponto aqui de informação. Do segundo ponto de informação, nós temos que, em ordem, nós tivemos bairro universitário, ok? Depois, Jardim Montanhês. E o Parque Municipal Bairro Trevo. Como que a gente conclui aqui qual foi visitado primeiro? Repara que aqui, ó, na primeira informação, diz que Pampulha foi antes do Brejinho e depois do Jardim Montanhês, mas ela não diz que foi exatamente antes. Ou seja, a Pampulha pode ter sido depois do Jardim Montanhês, mas pode ter tido um outro bairro ali no meio do caminho. Por exemplo, o bairro Trevo, tá? Então, essa aqui não é uma ordem fixa, né? Não é uma ordem, perdão, em sequência, assim, tá? Pode ter, foi depois, mas pode ter tido ali uma ou outra visita antes, tá? Entre os dois, né, no caso. E a segunda, ela é bem clara, tá? Ela diz que foram visitadas nessa ordem e nessa sequência, tá? Uma seguida em outra. Ou seja, o bairro universitário ele foi antes do Jardim Montanhês. E aqui, dentre esses três, só considerando esses três, o Jardim Montanhês foi o primeiro. Logo, quem foi o primeiro de todos? O bairro universitário. Beleza? Com isso, nós temos como resposta a opção A, letra A. Galera, vamos lá para a questão número 12. As áreas silvestres e de proteção ambiental são locais destinados à preservação da flora e da fauna encontradas no local, ocupando cerca de 1/3 da área total do parque, espaço este não acessível ao público justamente para assegurar a conservação da biodiversidade. Tá? De acordo com o trecho lido e com os dados da tabela e sabendo que 1 hectare, 1 HA, né, no caso, equivale a 10.000 metros quadrados, a área do Parque Ecológico da Pampulha que está acessível ao público é de... Bom, então aqui, galera, a gente tem 1/3 da área total, ele não é acessível, tá? Então, se 1/3 não é acessível, ou seja, não acessível, a área acessível, né, do caso do parque, vai ser a sua fração complementar, que é
2/3, né? 2/3 acessível. Ok? E aqui ele está falando do Parque Ecológico da Pampulha. E o Parque Ecológico da Pampulha, ele tem uma área de... Vou colocar aqui, olhando a tabela lá em cima, você vai ver que a área dele é de 300.000 metros quadrados, ok? Bom, então basta a gente calcular a parte acessível, que é basicamente pegar a fração 2/3 e multiplicar por 300.000. Bom, fazendo essa multiplicação aqui da fração com 300.000, você chega ao resultado de 200.000 metros quadrados. Então, a área acessível é de 200.000 metros quadrados. Só que eu quero esse valor em hectare, e 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, a gente faz 200.000 dividido por 10.000, tá? Então, essa divisão aqui é uma divisão fácil, né? Porque basta a gente cortar 4 zeros aqui dos dois lados, ok? Resultado aqui, vou botar aqui embaixo, 20, o quê? 20 hectares, que para a gente é a letra B, ok? Questão mais tranquila. Vamos lá, galera. Questão número 13. Tem uma pegadinha aqui nessa questão, vamos analisar ela. Dona Maria resolveu comprar a assinatura de uma comunidade para mães chamada Tela com Cuidado. O valor mensal da assinatura é de R$ 210 por mês, no caso. O pagamento da mensalidade acontece na seguinte condição. A cada R$ 6 pagos, tá, o assinante ganha 1 ponto. E somente após atingir 140 pontos, estes podem ser trocados por uma mensalidade, tá? Então, repara que a questão ele diz somente após atingir 140 pontos. Isso vai ser muito importante para o nosso cálculo do resultado final. Tá? Então, ele atingiu 140 pontos, troca por uma mensalidade do curso. Sabendo que Dona Maria pretende assinar a comunidade por 12 meses, tá? E que ela vai utilizar todos os pontos que forem possíveis, na troca de mensalidade, qual será o valor médio mensal pago em reais, tá, ao final dos 12 meses de realização do curso, tá? Então, aqui, ela vai pagar mensalmente R$ 210, tá? Então, vamos supor que eu não tenha nenhum desconto, tá? Vamos ver quanto é que vai dar o total aí, tá? Que é 210 vezes 12. Vezes 12. Isso aqui dá igual a R$ 2.520. Esse é o total com os 12 meses, tá? Só que, o que acontece, pessoal? A cada R$ 6 pago, ela ganha 1 ponto. E a cada 140 pontos, ela ganha um desconto de mensalidade. Então, a gente retira uma mensalidade da conta. Então, vamos lá. Vamos ver quantos pontos ela consegue, tá? Com esse valor total pago. Então, a gente vai dividir esse daqui o quê? Como esse é o valor, a gente vai dividir por 6. Tá? E aqui, fazendo essa divisão, primeiro divide 25, aqui é 6 vezes 4, certo? Aqui vai dar 24, menos, dá 1, o 2 aqui, tá? Então aqui vai ser 2, bom, vai fechar aqui como 0, tem esse 0 aqui. Então, o total de pontos, 420 pontos, beleza? Então, a cada 140 pontos, ok, galera? A cada 140 pontos, você tem um desconto de mensalidade. Só que repara o seguinte, se eu faço aqui para saber quantas mensalidades de desconto eu teria, tem que dividir 420 por 140. Vou colocar um pouquinho mais rápido aqui. Dividido por 140, isso aqui dá igual a 3. Ou seja, pode parecer que ela teria um desconto de 3 mensalidades. O problema é que ela só pode gastar depois, utilizar os pontos, né, depois de atingir
os 140 pontos. Os últimos 140 pontos, ela vai atingir após pagar a última mensalidade. Por quê? Porque esses 420 pontos, ela obtém ao final de todas as mensalidades. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso é que ela atinge os 420 pontos após a última mensalidade. E aí, o que acontece? Se ela atinge só após pagar a última mensalidade, não tem mais mensalidade que ela possa pagar, né, assim, com os pontos, né? Então, ela só vai ter o desconto de 2 mensalidades. De 2 mensalidades, o que é o quê? 210 vezes 2, que é igual a 420. Beleza, galera? Tá. A questão pede o valor médio ao final dos 12 meses, contando com esses descontos. Então, o valor total é 2.520, tá? Menos 420 das 2 mensalidades que ela conseguiu descontar com os pontos, dividido pelos meses, que são 12. Então, aqui dá 2.100 dividido por 12, o que vocês fizerem a conta aí, dá exatamente R$175. Ou seja, para a gente é a letra B. A pegadinha dessa questão é essa aqui. Você coloca uma situação em que ela consegue obter pontos, tá, para 3 mensalidades. Só que ela não pode usar vamos dizer, esses últimos 140 pontos, porque ela só obtém após pagar a última mensalidade. Beleza? Tranquilo, galera? Questão bem legal. Vamos agora para número 14. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa questão número 14. Para implementar hábitos mais saudáveis em casa, a Dona Maria resolveu avaliar a quantidade de gorduras trans presentes nos seguintes alimentos que possuía na sua casa. Então, você tem aí chips de batata, margarina, biscoito de chocolate e pipoca de micro-ondas. Tá? Dona Maria anotou que há 3 gramas de gordura trans em uma porção de 20 gramas do alimento da embalagem semelhante a um paralelepípedo cujas faces não são regulares, então ela quer dizer na margarina. Então, você tem 3 gramas de gordura cada 20 gramas do alimento. Tá? Então, vou deixar ali o 20 sem as gramas do alimento, só para não confundir com as gramas da gordura. 0,2 gramas de gordura trans em uma porção de 25 do alimento que a embalagem é um cubo, ou seja, da pipoca. Então, aqui seria 0,2 a dar 25 gramas. Tá? Opa, acabou que eu misturei aqui. Isso. 4,13 gramas em 100 gramas do alimento da pirâmide. Então, 100, 4,13 em 100 gramas. Beleza? Para fechar, 0,42 gramas de gordura trans, 0,42 em 30 gramas do alimento, que é a embalagem semelhante ao cilindro, ou seja, da batata chips. Okay? Utilizando as informações acima para porções de 1 hectograma, ou seja, para porções de 100 gramas, podemos afirmar que... Bom, galera, aqui a gente vai ter que transformar tudo com uma porção de 100 gramas. Tá? Começando aqui, né? Você passa de 25 para pipoca de micro-ondas para 100, você multiplica por 4. Tá? Então, vou multiplicar por 4 também aqui. Okay? Então, aqui dá, a cada 100 gramas de pipoca, você tem 0,8 gramas de gordura. Okay? No biscoito de chocolate a gente não precisa, porque ele já está com 100 gramas. Tá? Na margarina, vou jogar aqui embaixo, tá? De 20 para 100, a gente multiplica por 5. Então, multiplica por 5 do outro lado também. Isso aqui vai dar 15 gramas de gordura. Tá? Já aqui, do 30 para o 100, fica meio complicado, porque a gente vai ter
um valor meio quebrado aí para multiplicar, né? Seria por uma fração. Então, vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar primeiro por 3, tá? Que aí a gente tem 90 gramas, uma quantidade de 90 gramas, que vocês fazendo essa conta aqui, isso aqui dá 1,26 gramas de gordura. Depois eu vou multiplicar também, só para nível de curiosidade, para saber quanto que é se eu aumentar a quantidade em 4 vezes. Tá? Daria 120. Tá? Então, 0,42 vezes 120 dá 1,68 gramas de gordura. Agora a gente vai analisar nessas opções para ver qual é a verdadeira. Né? Ele pergunta, podemos afirmar que quer saber a questão verdadeira. Uma porção de pipoca de micro-ondas tem mais gorduras trans do que uma porção de chips de batata. Vamos lá. Uma porção de pipoca de micro-ondas tem 0,8 gordura trans em 100 gramas. Já se eu olhar aqui para os meus chips de batata, por que eu fiz ali por 3 e por 4? Ou seja, aumentei numa quantidade até mesmo menor do que 100. Porque é o seguinte, se eu tenho 1,26 gramas em 90, já está maior do que em 100 gramas de pipoca. Se eu aumentar, chegar a 100 gramas de batata chips, com certeza a gordura vai continuar sendo maior, tá? Então, a primeira opção já pode ser descartada. Uma porção de margarina contém menos gordura trans do que uma porção de biscoito de chocolate. Bom, porção de margarina é que mais contém gordura trans. Né? Aqui, ó, 15 gramas de gordura na margarina contra 4,13 na biscoito de chocolate. Então, também não é letra B. Letra C. Uma porção de pipoca de micro-ondas contém mais gordura trans do que uma porção de margarina. De novo, aqui, ó, pipoca de micro-ondas é o que menos tem gordura trans em 100 gramas. E a margarina é a que mais tem. Então, está dizendo que a pipoca tem mais gordura trans? Não. Letra C também não é. Bom, letra D. Uma porção de chips de batata tem mais gorduras trans do que uma porção de biscoito de chocolate. Então, vamos lá. Agora, por que eu também fiz um aumento até 120? Porque, olha só, se em 120 gramas de batata eu tenho 1,68, já é menor do que a quantidade do biscoito de gorduras no biscoito de chocolate em 100 gramas. Se eu diminuo de 120 para 100, com certeza os chips de batata vão continuar tendo menos gordura trans. Tá? Então, se em mais quantidade ele já tem menos, em menor quantidade vai ter menos ainda. Tá? Então, aqui, ó, uma porção de chips de batata tem mais gordura trans. Não, isso aqui é falso. Então, não é essa. Por eliminação, a nossa resposta aqui é a letra E. Uma porção de biscoito de chocolate tem mais gorduras trans do que os chips de batata. Beleza? Então, por eliminação, é a letra E. E vamos lá para a questão 15, uma questão muito interessante. Pessoal, vamos aqui agora para a nossa questão número 15, uma questão que a gente vai precisar dar uma viajada aí, tá? Porque é um pouquinho complicada essa questão assim na parte da planificação. Mas vamos ler ela primeiro. Dona Maria deu para seus filhos um cubo mágico adulterado, que possui somente as cores branca e cinza e tem a configuração da imagem abaixo. Então, você tem aí a vista frontal, lateral à direita e a vista superior. Tá? Sabendo que nessa configuração, em todas as outras três faces não representadas no desenho acima, o cubo mágico possui apenas a cor branca, tá? Então todas as outras só têm cor branca, assinale a alternativa de uma possível planificação desse cubo. Então, a gente já repara que a planificação desse cubo, tá? Toda feita dessa maneira, da mesma maneira. Né? A gente só quer saber onde está posicionado as partes pintadas, ok? Então aqui eu vou ter uma visão um pouco diferente do cubo, tá, gente? Tem uma visão aqui meio que lateralizada, tá? Então aqui, vou tentar, o desenho não é muito meu forte, mas a gente vai tentar aqui fazer algo bem próximo, ok? Então, galera, sendo assim, a parte frontal é essa parte aqui, tá? É a parte virada aqui pra gente, e a parte de frente pra gente seria a lateral. E a parte superior sendo aqui em cima ainda. Então, as partes pintadas, né, seriam seria essa daqui, e também que corresponde ali na parte, né, você pode imaginar como a parte frontal, a parte virada para a parede, ou seja, para a tela aqui. Tá? O que eu vou fazer? Primeiro, para planificar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte de cima, tá? E essa parte de trás do cubo, eu vou abrir elas. Tá?
eu vou abrir da seguinte maneira, eu vou jogar elas para cá, ok? Então, aqui seria o quê? A parte superior vai ficar aqui, tá? Como se eu estivesse recortando. Pensa num cubo de papel ou de papelão. Você recorta essa parte aqui, a parte atrás, sem desconectar as linhas do cubo, tá? Sem desconectar os vértices, ok? Então, você conecta e deita ele para trás, depois gira um pouco para o lado, tá? Então, ficaria para a gente, tá, pessoal? Ficaria algo mais ou menos assim. Eu vou passar aqui agora como que vai ficar o cubo. Ficaria de novo, a minha parte frontal continua aqui, ok? Opa, peraí, ficou muito mal. Minha parte frontal continua aqui. Minha parte lateral continua aqui. A outra lateral continua lá. E a parte de baixo também continua aqui, tá? Então, aqui sendo a lateral com essa parte pintada. E aqui sendo a outra lateral com essa parte pintada. A outra lateral não, perdão, a parte frontal. E o nosso cubo ali que a gente deitou, ele vai ficar exatamente desta maneira. Tá? Dividido aqui, onde minha parte superior é aqui. Como a minha parte superior estava, ó, olhando aqui para o cubo completo, essa era a parte pintada dele vem exatamente para cá. Tá? Bom, sendo assim, a gente já consegue ver aqui, já imagina que a resposta seja a letra E, né? A opção E. Bom, mas vamos olhar aqui o que vai acontecer aqui. Qual seria a ideia para continuar? Essa parte lateral, a outra lateral, a gente deita ela para cá. Tá? Então, ela vai ficar deste formato aqui em contato. Tá? E essas duas partes, a lateral à direita e a frontal, você primeiro recorta essa lateral para que ela só fique colada com a frontal e você vai deitar as duas dessa maneira. Tá? Então, se a gente tenta visualizar após todas essas alterações, o que a gente teria era o seguinte, ó, a planificação ficaria desse tipo aqui. Parte frontal e lateral, onde a parte pintada seria aqui. Certo? Esse meio aqui é todo branco. Tá? Então, aqui a gente pode deixar ele todo branco. E, para fechar, como eu deitei essa lateral aqui, agora você tem, naquele último espaço aqui, um contato. Ficaria algo mais ou menos desse tipo, onde isso aqui é a minha parte superior, tá? E a parte pintada aqui, o que realmente bate com o que a gente viu, que é a letra E. Né? Como eu falei, uma questão um pouquinho mais complicada, porque tem que ter uma imaginação, uma viagem aí nos desenhos, na planificação, tá? Beleza, galera? Letra E. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão 16. O telhado do prédio que abriga o comando do CMBH tem uma área de 640 metros quadrados. Serão colocadas telhas que possuem 0,0 decâmetros de área cada uma, tá? De decâmetros quadrados. Essas telhas serão assentadas no telhado de forma que sejam sobrepostas umas às outras. Tá? Nessa sobreposição, há uma perda de 1/5 da área de cada telha. Sabe-se também que o preço unitário de cada telha é de R$ 75,60. Dessa forma, considerando que serão compradas telhas na quantidade exata para cobrir o telhado do pavilhão de comando, o gasto total com a compra das telhas será de... Bom, então aqui nós temos duas medidas, né? Metro quadrado e decâmetros quadrados. Aqui você pode escolher com o que você vai trabalhar. Se quiser passar metro quadrado para decâmetro quadrado, não tem problema. Dá para chegar na solução, mas eu vou passar tudo para metro quadrado. Então, 0,2 decâmetro quadrado para metro quadrado dá justamente 2 metros quadrados. Tá? Ok, mas aqui a gente tem uma perda, ó. A cada sobreposição, você está colocando sobre outra, tá? Tem uma perda de 1/5. E 1/5, galera, vou passar isso aqui para decimal, é igual a 0,2. Então, a gente perde 0,2 de cada telha. Ou seja, a quantidade de perda aqui é de 0,2 vezes 2. O que, se você calcular aí, essa multiplicação dá justamente 0,4 metros quadrados. Ou seja,
a cada telha eu perco 0,4 metros quadrados. Então, vamos ver aqui a total, tá? Considerando essa perda que a telha ocupa, de área, né, em metros quadrados, é de 2 menos 0,4, que é igual a 1,6 metros quadrados. Okay. Agora a gente vai calcular quantas telhas a gente vai precisar, e para isso, né, agora eu tenho 640 metros quadrados, dividido por 1,6, tá? Aí vocês podem usar a técnica de divisão com vírgula, né, no caso, tendo uma vírgula que você adiciona um zero aqui e faz a divisão normal. Tanto faz o jeito. O resultado final aqui vão ser 400 telhas. Ou seja, já considerando a perda, já considerando tudo, nós vamos ter 400 telhas. E agora, só que eu quero saber o valor, né, gasto. Então, vou pegar o 400 e multiplicar pelo valor que é de cada telha, que é 75,60. E fazendo essa conta aí, tá, galera? Vocês chegam no valor de R$ 30.240,00, beleza, galera? Sendo assim, a nossa opção aqui é a letra C. Vamos lá para a questão 17. Questão 17. Analise o gráfico a seguir. Vício em smartphones no Reino Unido, então aí temos o gráfico, né? Enquanto assiste TV, enquanto trabalha, na cama, antes de dormir, enquanto janta em casa, janta fora, quando acorda no meio da noite, enquanto está dirigindo, tá? Vamos ver o que a questão pede. De acordo com as informações obtidas pelo gráfico acima, assinale a alternativa verdadeira. Então vamos lá, galera. Ó, aqui embaixo também a gente tem as porcentagens, tá? Então são importantes para a gente. A maioria das pessoas no Reino Unido, nunca olha para os seus smartphones quando está na cama antes de dormir. Então vamos analisar aqui, ó. Na cama antes de dormir, aqui, ó, a parte do nunca seria correspondente aqui. Se fosse a maioria, teria que ser 50%, ok? Só que se a gente analisar, ó, aqui está depois de 60 e abaixo de 100. Isso aqui com certeza é menor do que 50%, tá? Então, a letra A para a gente já está descartada. Letra B. Poucas pessoas verificam seus smartphones enquanto assistem TV, tá? Com a maioria reportando que nunca fazem isso, tá? Então, vamos lá. Enquanto assiste TV, olha só, a maioria reportando que nunca faz. Bom, essa maioria aqui tá muito pouco, né? Esse nunca. Bom, e também aqui, olha só, repara que aqui parece que passou dos 50%, certo? Claro que é uma análise assim mais, né, visual, mas já está acima de 50%. Então, mesmo que a gente considerasse aqui, ó, que poucas pessoas verificam seus smartphones, tá. Se a gente considerar o raramente desses poucas pessoas, cara, tá próximo de 50%, não é 50%, não é a maioria, mas também não é pouco, né? Porque é bastante gente ali próximo dos 50%. Então, a letra B a gente também pode descartar. Letra C. Mais de 50% das pessoas olham frequentemente seus smartphones enquanto estão dirigindo, né? Enquanto está dirigindo, olha, aqui, ó, frequentemente seria aqui, né? Então, bom, aqui é quase ninguém, né? Ele fala que é mais de 50%, então a letra C claramente não é nossa resposta, tá? Letra D. A maioria das pessoas olha para o seu smartphone muito frequentemente enquanto trabalha, tá? Muito frequentemente, ele fala a maioria das pessoas, não. Bem pequena a taxa das pessoas aqui que muito frequentemente olha para o smartphone enquanto trabalha. Então, só restou para a gente, né, por eliminação, a letra D. Questão clássica de análise do gráfico e análise das opções. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Pessoal, questão número 18. 4 em cada 5 adolescentes no mundo aproximadamente são sedentários, alertou um estudo revelado pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a porcentagem é ainda maior, com 84% dos jovens entre 11 e 17 anos, de um total de 250 pesquisados, que não praticam
1 hora de atividade física, como recomenda a OMS. Uma das causas desta tendência é a revolução digital, aponta estudo publicado por uma revista, aí, um nome em inglês um pouquinho mais complicado. Continuando. Se cada pessoa entre 11 e 17 anos do grupo pesquisado e considerada sedentária pela reportagem acima der, em um dia, 5 voltas em torno de um parque cujo formato está representado abaixo, quantos quilômetros essas pessoas juntas, importante, percorreriam ao final desse dia? Bom, então vamos ver aqui o nosso parque aqui. Então esse parque, ele tem 120 metros e 80 decâmetros. Bom, vou passar esse decâmetro aqui para metros, tá? Então 8 decâmetros, né? Vou passar ele para metro, que aí sim aparece 80 metros, ok? Então, se eles vão dar uma volta, então eles estão fazendo este circuito assim, né? Ou seja, eles estão correndo o quê? O perímetro. O perímetro do parque, tá? E como o meu parque ele é um retângulo, então aqui é 120 metros na parte de cima e aqui, né, 8 decâmetros, no caso, 80 metros. O perímetro do meu parque, que é a soma dos lados, dá 400 metros. Então, a contagem aqui é cada pessoa vai dar 5 voltas. Então, se são 5 voltas, isso é um total de 5 vezes 400, que dá igual a 2.000 metros. Ou seja, cada pessoa vai percorrer 2.000 metros. Mas olha aqui de novo no final da nossa questão, ó, quantos quilômetros essas pessoas juntas percorreriam ao final desse dia. Tá? Então, passando esses 2.000 metros para quilômetros, isso aqui dá 2 quilômetros. Beleza, galera? Agora a gente tem que ver a quantidade de pessoas, tá? Que no caso foram consideradas aí. Porque são as pessoas aqui da pesquisa, né? Os 84% dos jovens, né, entre 11 e 17 anos, de um total de 250 pesquisados. Então, agora a gente tem que ver aqui quanto que vale isso. 84% de 250, você pode fazer como fração, você pode fazer como número decimal aqui, né? 84 sobre 100 vezes 250, ou, tá, colocando aqui como uma outra opção, 0,84 vezes 250. Tanto faz. Independente disso, o resultado dessas duas contas vão ser 210 pessoas. Tá? Então, você tem 210 pessoas percorrendo 2 quilômetros. O total aqui, né, considerando essas duas aqui, vai ser o quê? Vão ser 210 vezes 2, que dá igual a 420 quilômetros, que para a gente é a letra E. Tá? Então, resposta da questão 18, letra E. Vamos lá agora para a questão número 19. Galerinha, vamos lá, questão 19. Uma revista científica está preparando uma edição especial com o tema Malefícios causados pelo uso excessivo de telas. Tá? Para isso, organizou o artigo nas seguintes seções. Então, você tem as seções aí do artigo: distúrbio de sono, sedentarismo e obesidade, dificuldade de aprendizado, risco de cyberbullying, redução de brincadeiras físicas e criativas e exposição a conteúdos inadequados. E cada tema desse, né, cada seção, você tem a quantidade de artigos. 6 artigos, um de cada seção, serão sorteados. Tá? Então, um de cada seção vai ser sorteado. Tá? Pelo menos um deles vai ter. Considere as seguintes afirmações. A probabilidade de um determinado artigo da seção de distúrbio de sono ser sorteado é igual a de um determinado artigo de risco de cyberbullying. Ou seja, de um determinado artigo, tá? Só aqui, ó, no final da questão, considerando V para as afirmações verdadeiras e F para falsa, a sequência correta para as afirmações 1, 2, 3 e 4 é, então a gente tem que verificar que é verdadeiro ou falso. Então, na primeira, ó, um determinado artigo em distúrbio de sono. Então, a gente vai pegar um artigo qualquer, ou seja, 1,
sobre o quê? O total de artigos, né? E em distúrbio de sono, você tem 4 artigos. Então, aqui, vou colocar aqui para 1. Esse determinado artigo ser sorteado é 1 sobre 4, tá? Bom, a afirmação aqui que ele é igual a de um determinado artigo de risco de cyberbullying. Então, de novo, ó, 4 artigos, tá? E de novo para 1, vai ser o quê? A probabilidade aqui é 1 sobre 4. Então, isso significa que a primeira aqui é verdadeira. Beleza, galera? Vamos continuar. Com certeza, algum artigo da seção sedentarismo e obesidade será sorteado. Bom, aqui já mata a nossa questão aí para 2, né? Um de cada seção, ou seja, um artigo de cada seção, vai ser sorteado. Aqui ele está dizendo que um da seção de sedentarismo e obesidade vai ser sorteado. Sim, a afirmação logo ali no começo da questão, né, é que todas as seções vão ter pelo menos um artigo, então aqui é verdadeiro. A probabilidade de um determinado artigo da seção redução de brincadeiras físicas e criativas ser sorteado é de 10%. Então, redução de brincadeira física tem 3 artigos. Então, aqui, para a afirmação 3, de um determinado artigo, então é 1 sobre 3. Só que 1 sobre 3 dá aproximadamente, aí, galera, 33,3%. Tá? Muito maior do que 10%. Então, aqui é falso. F. A probabilidade, agora 4, de um determinado artigo da seção exposição a conteúdos inadequados ser sorteado é maior que a de um determinado artigo da seção dificuldade de aprendizado. Então, vamos lá ver. Exposição a conteúdos inadequados, 6 artigos. Então, um determinado vai ser 1 sobre 6. Só indicar aqui que a gente está falando da afirmação 4. Então, aqui é 1 sobre 6. Tá? E da dificuldade de aprendizado, 5. De novo aqui para a opção 4. Nós temos 1 sobre 5. Só que, galera, vamos lá. Vendo aqui no último, eu tenho 1 sobre 6, aqui embaixo, tá? E 1 sobre 5. A gente sabe o quê? Que duas frações, quando tem o numerador igual, a maior fração é a que tem o menor denominador, ou seja, 1 sobre 5 é maior do que 1 sobre 6. O que eu estou querendo dizer é que a probabilidade de dificuldade de aprendizado de um determinado artigo ser sorteado é maior do que a disposição a conteúdos inadequados, ou seja, a opção 4 aqui, ou a afirmação 4, perdão, é falsa. Então, a nossa sequência aqui é V, V, F e F. O que a gente, olhando para as nossas opções, dá exatamente a letra D. Vamos lá para a última questão aqui e finalizar nossa provinha. Vamos lá, pessoal, finalizar aqui nossa provinha, questão número 20. Leia o trecho a seguir. Estamos vivenciando com muita frequência a intoxicação digital infantil. As crianças em idade cada vez mais precoces têm acessado equipamentos de telefone celular, smartphone, notebooks e computadores. Com isso, as brincadeiras ao ar livre e a magia de brincar, além do contato com outras crianças, acabam ficando prejudicados. Segundo dados da pesquisa, e tem o nome da pesquisa aqui, tá? Em 2019, 90% da população entre 9 e 17 anos era usuária da internet, o que corresponde a 24 milhões de crianças e adolescentes, dos quais 95% tinham no telefone o dispositivo de acesso à rede. Usando os dados da pesquisa, de acordo com o trecho acima, no Brasil, em 2019, quantas pessoas entre 9 e 17 anos acessavam a internet? Tá? Então, galera, olha só, a gente teria que fazer aqui, no caso, 95% acessam pelo celular. A gente teria que fazer, né, esses 95% em cima dos 90% da população. Mas repare que a minha questão diz, tá? Aqui que tem que tomar um certo cuidado, que 90% já é 24 milhões, tá? Então, aqui, 90% da população é igual aos 24 milhões. É bem comum a gente ter uma porcentagem em cima de outra? É. Só que, neste caso, ele já te dá o valor dos 90%. Então, a gente só precisa fazer o quê? Calcular 95% de 24
milhões, né? No caso aí de crianças e adolescentes. Fazendo isso daqui, no caso, seria, você pode fazer como fração, não tem problema nenhum, 95 sobre 100 vezes 24 milhões. Tá? Bom, e fazendo essa conta, colocando o resultado final aqui, o total é de 22 milhões de pessoas, 22 milhões e 800 mil pessoas. Beleza, galerinha? Questão tranquila para fechar, uma prova que não estava muito simples, nem muito fácil, tá? Galera, espero que tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa as notificações, temos resoluções de todas as outras provas aqui, tá? E espero vê-los numa próxima oportunidade, beleza? Estamos juntos, até mais!